Há séculos divergem os teólogos se Cristo teria ou não sangrado no Horto das Oliveiras. Os racionalistas, por sua vez, patologicamente alérgicos ao milagre, de tudo fazem para negar a possibilidade, enquanto a história e a medicina coletam casos desde os tempos de Aristóteles. Mas afinal, poderia alguém expelir sangue junto com o suor num cenário de ansiedade, pavor e medo? Eu sou Mário Metsu, policial judiciário, e esta é a nova série Investigação Policial. Curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Sudor cruentus, epidrosis cruenta são os termos que a história já aplicou ao fenômeno de hematidrose, que podemos crer sim que seja real, apesar de que muito raro. Cientistas, pesquisadores exemplares como Holoback, um católico, têm recolhido casos de hematidrose através da história do século XVII até os anos 80 do século XX. E têm observado, tanto ele quanto todos os outros especialistas, que o suor de sangue deve ocorrer em uma pessoa totalmente abatida, deprimida, apavorada, normalmente em face à morte, ou pelo menos acreditando, estando dentro de uma situação onde a morte seja iminente, e que sofrerá uma crise, um ataque súbito do sistema nervoso simpático, do qual falaremos logo mais. Um marinheiro embarcado em alto mar, perante uma tempestade bastante crítica, bastante severa, acreditou que ia morrer e suou sangue até que a tempestade passasse, e até um tempinho a mais depois. Vários sentenciados à morte também, à guilhotina ou à forca, a caminho do seu próprio patíbulo, do seu próprio encontro com a morte, também apresentaram um suor repleto de sangue. E o que nós podemos falar hoje a respeito de estado de pânico? Porque, como eu havia dito, a ação do sistema nervoso simpático deverá ocorrer em qualquer estado de ansiedade, inclusive de depressão, que nem venha a ser exatamente o caso que nós temos que tratar hoje. Mas, quando esse sistema entra em ação, ele ativa as glândulas suprarrenais para que produzam adrenalina e outras catecolaminas que colocarão o corpo, o organismo todo, em estado de alerta, apresentando estados de luta, fuga ou paralisação. Desse modo, a pressão sanguínea é ampliada e todo aquele sangue que seria dirigido para o cérebro, para o estômago, é preferencialmente desviado para as periferias, para os braços, para as pernas. A respiração se torna mais curta, mas um tanto quanto mais profunda também. A atividade pupilar é alterada, os pensamentos já não fluem da mesma maneira e acontece aquela visão de túnel, onde as margens não são tão bem enxergadas assim. Quem já foi assaltado, sofreu um acidente, pode ter passado por isso. Onde as coisas ao lado não são bem enxergadas, mas o foco parece que brilha demais. Eu, no estado desse, tenho um certo grau de miopia e astigmatismo, a minha patologia ocular desapareceu. Eu enxergava muito bem, muito mal ao redor e muito bem o que estava à minha frente. E é isso o que vai caracterizar um estado de pânico. E era exatamente essa condição de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Alguma vez que eu tenha apontado o estado de pavor, de medo, de ansiedade de Cristo, e fui taxado como racionalista, como ateu, como alguém que gostaria de atribuir propriedades tão somente humanas ou limitações humanas próprias de nosso espírito imperfeito, da nossa natureza imperfeita, melhor dizendo, a Cristo.
Porém, vale lembrar que Cristo tinha em sua humanidade tudo igual a nós, menos o pecado. E naturalmente Cristo sentia, ou sentiu, pavor, medo, e tinha um sistema nervoso, tinha um sistema homeostático a zelar. Observem nas Escrituras como em tão poucas palavras, porque na verdade o episódio do Horto das Oliveiras, onde aconteceram tantas coisas, é resumido em pouquíssimas linhas na Bíblia. Mas comparando os livros de Marcos, Lucas, Mateus, se eu não me engano, Mateus ou João, vocês vão encontrar essa indicação. Uma maneira muito resumida, muito econômica nas palavras, mas acachapante. Cristo entra em agonia. E nós podemos, com todos esses fenômenos apresentados, inferir o estado de pânico e de angústia, é essa palavra que as Sagradas Escrituras aplicam, que Cristo sentiu no Horto das Oliveiras. Com as pupilas dilatadas, o andar vacilante, ele por 3 vezes levantou-se da distância onde estavam os apóstolos e pediu com insistência, vigília, atenção, alerta, e voltou para o seu canto de oração. Não consta que seja uma tradição judaica rezar de joelhos, prostrado, da forma como Cristo fez no Horto das Oliveiras. E se a Bíblia nos traz que ele estava sob pavor, sob agonia, orou de joelhos e ainda apresentou o suor de sangue, e com as palavras, minha alma está aflita, aflita até a morte, podemos considerar aqui, junto com alguns teólogos também, que neste momento Cristo sentiu em seu coração uma das maiores dores, ou a maior dor, talvez não maior que a da cruz, mas uma dor emocional já vista na história humana. Pois ele se ajoelhou de fraqueza e exaustão, até que um anjo aparece e o conforta, já que neste momento não havia ninguém para confortá-lo, nem mesmo os apóstolos, que também estavam dormindo de tristeza. Entrando em agonia, orava mais intensamente e cobriu-se de um suor como gotas de sangue que caíam ao solo. E apareceu-lhe um anjo do céu que veio lhe confortar. Aprofundando um pouco mais a nossa investigação, agora contando com os conhecimentos de medicina e anatomia, e incluindo o do funcionamento do sistema nervoso simpático que agora nós temos, podemos apreciar o que exatamente deve ter ocorrido
no corpo, no organismo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele tenha suado sangue. Reparem que nos evangelhos, onde esta cena é narrada, não é citado nem o suor de sangue e nem o consolo do anjo, senão no evangelho de São Lucas. E isso é extremamente interessante, porque São Lucas, grego de Antioquia, extremamente culto e com um vocabulário bastante pujante, foi amigo pessoal de São Paulo e contava com testemunhas oculares dos fatos bastante privilegiadas. Alguns teólogos e alguns racionalistas têm objetado que no Evangelho de São Lucas nós temos que o suor se tornou como gotas de sangue caindo ao solo. E eles alegam que poderia ser uma figura de linguagem, o que é, no meu entender e no entender de vários linguistas, totalmente improvável, porque não se trata de uma alegoria ou de uma expressão verbal que seja compartilhada com muitos judeus, e com absolutamente ninguém no mundo, na verdade. É muito estranho dizer, só para dizer que alguém suou muito, ou que tinha alguma característica no suor, que caía como sangue. Porque não é normal cair sangue da testa, e o fato de tocar o chão e ser sangue também não tem nada a ver. E São Lucas era médico, e como eu já devo ter dito, com um vocabulário absolutamente prodigioso. E há suspeitas bastante fortes também que tanto o suor de sangue quanto o consolo do anjo tenha sido suprimido, ou possa ter sido suprimido, dos outros dois evangelhos onde essa passagem foi narrada. Ocorre que, em anatomia, é bastante conhecido que as glândulas sudoríparas exógenas se encontram abaixo da superfície da pele, emboladas como um fio sem fim, ou como um nós e nós e nós sem fim, como um rizoma, misturadas com pequenos vasos sanguíneos, certo? Que por si mesmo não vazam. E a partir dessa glândula sudorípara saem dutos que chegam até a superfície da nossa pele, onde será excretado o suor. Acontece que a agonia de Cristo, veremos daqui a pouco, pensaremos a respeito, qual foi a razão de sua agonia tão grande, porque sabemos também, a partir de estudos do Sudário de Turim, que Cristo era bastante robusto, bastante forte. Por que que aconteceria algo tão incomum de ele suar sangue, ou misturar sangue com o suor, sem ter uma doença, certo? E sem ser um milagre. Tal agonia foi tão grande, tão extensa, tão extenuante, que quando Cristo foi amparado pelo anjo, e então aceitou com plenitude o seu cálice, e sabia, tinha em mente, havia acabado de contemplar como seria a sua morte e a sua dor, e também pensando nos pecados da humanidade, consolado pelo anjo, o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que, através da estratégia antagonista, ou seja, faz exatamente o inverso do sistema nervoso simpático, entrou em ação. Então entrou em ação o seu sistema nervoso parasimpático, e Cristo, a grossíssimo modo, mas para que vocês possam entender rápido, relaxou, né? Não posso dizer que ele tenha se sentido bem, mas nesse período Cristo se revigorou, o sangue voltou para o seu curso normal, só que de uma maneira tão violenta, após tanto sofrimento, que os pequenos capilares não suportaram sem se romper. Então aqueles capilares que são enrolados com a glândula sudorípara, com a glândula exógena, vazaram sangue para dentro da glândula que antes só trazia suor. E misturado muito suor, uma quantidade excessiva de suor, com sangue, empapou a roupa de Cristo até que tocasse o solo, tais gotas de sangue. Reparem que maravilhosa reflexão podemos fazer junto com a ciência a partir de pouquíssimas palavras, mas tão profundas que a Bíblia nos tenha trazido. Cristo teve talvez a sua maior ou a sua segunda maior dor neste momento, em uma passagem bíblica de poucas linhas. E pode servir de lição para todos nós, que, passando por um estado de estresse, de ansiedade e de pânico, com a sensação de morte iminente, apesar de que quem tem síndrome do pânico, e Cristo não tinha, que fica evidente, quem tem síndrome do pânico acredita que pode morrer em várias e várias ocasiões, com frequência se vê de frente com a morte, e às vezes, Deus que julgue, mas às vezes com certo egoísmo vai acreditar que só ele passa por isso, ou que ele não merecia passar por isso. Lembre que Cristo passou por algo muito pior, mas revigorado pelo anjo, com o seu corpo
se restabelecendo, aquele corpo tão forte e tão robusto. Posso imaginar e acredito que eu esteja bastante certo, que ele levantou com tudo e pela terceira vez foi aos apóstolos e falou: levante-se, a hora do Filho do Homem chegou, e com força e com muita convicção rumou para o julgamento e para a cruz. Nós, em nossa humanidade decaída, não somos capazes e nem dignos de penetrar no pensamento e na experiência total de Cristo. Mas é claro que ele entrou em agonia por sua vida, pelo seu próprio sofrimento e mais ainda pelos pecados da humanidade, remidos de uma só vez. A nossa tese, basicamente um inquérito forense, foi endossada, sem nenhuma sombra de heresia e sem nenhuma sombra de naturalismo, por teólogos tais como Bento XIV, Soares, Carretan, Maldonado e Calmet. Cristo apresentava, segundo todos eles, uma perfeição de espírito que abraçou a amargura e provou o seu corpo no grau mais extremo. Sugestão católica, curta e compartilhe.